Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. O Supremo Tribunal Federal está calado, silêncio total. Não vimos até agora ninguém receber 48 horas, nem para o caso do INSS e por um outro caso que também chamou muita atenção da mídia e principalmente dos apoiadores do Bolsonaro, que somos nós, da direita, patriotas, pessoas trabalhadoras que querem uma única coisa: viver em paz, colocar os bandidos atrás das grades. Nós não vimos ninguém dar 48 horas para o governador da Bahia. E ele disse uma coisa estarrecedora. O senador Magno Malta criticou a declaração do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que teria sugerido que eleitores de Jair Bolsonaro fossem jogados em uma vala. O senador questionou o silêncio do Supremo Tribunal Federal diante da fala do governador e comparou a repercussão com o que teria ocorrido caso a declaração partisse de membros da oposição. E ele disse assim: encerro o meu discurso me dirigindo ao governador da Bahia, que disse que Jair Bolsonaro e todos aqueles que votaram em Bolsonaro têm que ser jogados numa pá carregadeira dentro de uma vala. Isso é um termo usado por vagabundo, senhor presidente. Isso é um termo usado por malandro, por matador. Isso é um termo usado por outras coisas. Agora, a minha pergunta ao Supremo Tribunal Federal, senhoras e senhores, supremáveis, deuses do Olimpo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o senhor Barroso, vocês vão dar quantas horas, quantos dias para Jerônimo se explicar sobre esse discurso sobre matança do Brasil? Jogar na vala todos aqueles que fizeram o quê? Seja homem. Eu sei que vocês gostam disso, porque o Barroso já disse que nós somos manés. Para jogar os manés na vala, vão dar 48 horas também ou vai arregar? Disse Magno Malta. Essa declaração foi muito forte. E a gente sabe que se fosse qualquer deputado ou senador que tivesse declarado tal coisa, alguém já estaria atrás das grades. Nós vimos num vídeo anterior o deputado que foi preso. E nada ele tinha feito e foi preso. Nós vimos em uma outra matéria que a Gleisi Hoffmann colocou a carapuça como se não houvesse o amanhã, depois da declaração do deputado da oposição, e que falou o que tinha que ser falado, e ela vestiu a carapuça. Detalhe, ele perdeu o seu mandato por 3 meses, era para ser 6, perdeu por 3, e posteriormente pode ser que perca de vez o seu mandato. E aí eu te falo, por muito menos essas pessoas estão pagando muito caro, porque então nós vemos aí um governador de um estado como a Bahia, que claro, a supremacia do PT sempre se saiu por cima, né? Não são todos os baianos, mas a grande maioria ali vota na esquerda, é um reduto da esquerda, falando uma coisa dessa magnitude e nada vai acontecer. 48 horas não são dadas? Não, alguém tem que fazer alguma coisa. E diante do que está acontecendo, as organizações internacionais vinculadas à ONU reconheceu as violações feitas por Alexandre de Moraes. Isso direciona todos os olhares da mídia internacional, deputados, senadores, congressos internacionais, principalmente, o Supremo Tribunal Federal Internacional para o Brasil. O senador Marcos Duval, do Podemos, declarou que, nesta semana, a União Interparlamentar, organização internacional sediada na Suíça e vinculada à Organização das Nações Unidas, reconheceu de forma unânime violações de direitos humanos cometidos contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo o senador, a entidade identificou práticas como perseguição política, ausência de devido processo legal e obstrução ao exercício do mandato parlamentar.
E ele disse da seguinte forma: essas não são alegações feitas por mim ou por aliados. São violações reconhecidas por uma organização internacional independente, composta por mais de 170 parlamentares pelo mundo. A UIP deixou claro que a ação promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, como o confisco arbitrário do meu passaporte diplomático, o bloqueio injustificado das minhas redes sociais, a retenção do meu salário e até a busca e apreensão da minha residência sem fundamentos, caracterizam perseguição política. Olha isso, gente. Ele está com uma retenção do seu salário, ele está sem receber. O meio de ganho de vida dele foi tirado dele. Segundo o parlamentar, o relatório será encaminhado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e ao Tribunal Penal Internacional. Ele também informou que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos abriu processo formal contra o Estado brasileiro com base na denúncia apresentada por ele. Marcos Duval acrescentou que, diante das constatações, a UIP enviará uma comissão especial ao Brasil para verificar a sua situação. E, claro, o Alexandre de Moraes já está com cabelos em pés, porque ele sabe que quando esse tipo de conselho, com esse tipo de entidade vem a um país, é porque eles não vêm para brincar. E aí o Marcos Duval disse o seguinte: a entidade disse o seguinte: o caso brasileiro agora extrapola nossas fronteiras e as denúncias viraram um alerta global do mundo. E o mundo passará a observar porque a UIP tornará público o que está acontecendo com um senador da República e com a democracia no Brasil. Falo pelo princípio da imunidade parlamentar, pela liberdade de opinião de todos os senadores, deputados, vereadores e até pelo cidadão do Brasil inteiro, que não pode mais viver sob ameaça de perseguição. Meu embate não é contra indivíduos, mas contra práticas autoritárias, declarou o órgão. Então, meus amigos, nós não podemos baixar de forma alguma a bola, porque se qualquer pessoa fizer menos, o Alexandre de Moraes vai fazer o que ele quer. Vendo um dos vídeos hoje de um deputado, e ele disse uma verdade que, gente, pode doer, mas eu vou falar para vocês, eu acho que eu concordo. Talvez valeria muito mais a gente ter terminado o mandato de Dilma Rousseff até o fim, mesmo com todos os barulhos e com tudo que estava acontecendo, porque hoje nós não teríamos Alexandre de Moraes à frente do Supremo Tribunal Federal. Porque foi com o impeachment de Dilma Rousseff, Michel Temer assumiu e indicou Alexandre de Moraes para a Suprema Corte. Se ela tivesse terminado, ela teria indicado uma outra pessoa que eu tenho certeza absoluta que não faria o barulho que esse cara tem feito no judiciário do nosso país. Eu já volto com mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like.